Eu sou um flaner e sou um voyeur. Jesus Cristo nunca foi evangélico. Jesus Cristo nunca foi católico. Nunca foi espírita. Nunca foi umbandista. Jesus Cristo nunca teve religião. Jesus Cristo sempre pregou amor. Então você em casa agora vai ter uma oportunidade única na televisão mundial. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, né, a todo mundo. Quem está chegando agora, quem já chegou, quem já me conhece. Por que, né, resenhar esse livro, né? Sobre a questão feminina, né? O livro de uma moça feminista falando sobre as experiências socialistas. Bom, de um lado é porque ela coloca esse problema, né, que às vezes é debatido da maneira muito pouco ilustrada, né, com muito pouco conhecimento de causa, mesmo eu acredito que por parte da militância, né, porque, enfim, eu já digo por experiência pessoal, né, por conversas e tal, eu vejo uma certa falta de conhecimento da própria causa, né, e também para poder discutir aí, sim, com essas novas lentes, a questão da sexualidade, enfim, casamento e tudo mais, aqui no Ocidente, né, capitalista e tal, nesse comparativo com as experiências socialistas e o que ela chama aí de período dourado, que seria a década de 70, 80, né, no leste europeu. Então ela é um livro relativamente simples, não é um livro grande também, né, a leitura é fácil, né, e só que ela parte, né, de muita fundamentação histórica muito boa, né, pesquisas sociológicas, pesquisas, vamos dizer assim, sobre a economia sexual também, né, várias amostras, né, de dados, de entrevistas e tal, e sempre numa base comparativa, né, não é pegar e falar, não, o socialismo era melhor e ponto e tal, é superior e tudo mais. Relativamente, né, comparativamente, né, o socialismo apresentou experiências, né, da sexualidade feminina muito mais, vamos dizer assim, interessantes do que o Ocidente capitalista, né? Então é isso, e aí fica mal, né, pro próprio capital, acho que fica pior essa base comparativa até, né, porque está comparando com o seu algoz, né, e está saindo muito mal, né? Então, você fugir de um argumento em termos absolutos, né, e para ir para termos relativos, às vezes até ajuda a precisão, né? E aí você fazer um ataque, um contra-ataque com mais força do que usar, né, só argumentos gerais e tal, genéricos, de ordem mais absolutas, né? Que é o que a militância geralmente às vezes faz, né? Sem ir muito para casos específicos. E é muito importante, né, você utilizar bons casos específicos com aprofundamento suficiente. Então, né, o nome do livro é Por que as mulheres têm melhor sexo sob o socialismo? E outros argumentos para a independência econômica. O nome da autora é Kristen Gottsy. É um livro publicado pela... para eu não errar aqui de prima, é Autonomia Literária mesmo, né? Pela Autonomia Literária, em 2021. E esse livro apareceu a partir de um artigo que essa moça escreveu para o New York Times, que fez muito sucesso, etc. Então ela pegou, né, expandiu, mas, né, foi baseado numa pesquisa que ela fez, né, na tese dela, que ela foi fazer em 1997, né, quando ela foi estudar o trabalho feminino no setor de turismo da Bulgária pós-socialista. Olha que loucura, né? Ela é americana, ela é da Califórnia, se eu não me engano, e foi lá para a Bulgária pós-socialista estudar o trabalho feminino, né, no setor de turismo búlgaro. Olha, enfim, e o pessoal, né, ela conta logo no comecinho, o pessoal falando aqui, né, ela nunca conseguiu nenhum emprego, né, falando de um tema tão obscuro. E mal sabiam essas pessoas, né, como era rico esse tema, essa temática que ela estava explorando. Antes de descer assim, em pormenores, né, do livro, eu vou dar aqui uma argumentação, né, de ordem geral, para poder se compreender, vamos dizer assim, a estrutura, né, o molde,
onde o livro começa a usar, a desenvolver os seus argumentos, né? E qual que é o molde geral? O molde geral é o seguinte. Bom, direitos sociais, né, para a mulher, né? Direito ao voto, direito a aborto, a creche, etc. Isso é direitos políticos, direitos sociais, tudo isso foi posterior à Revolução Bolchevique, né, Revolução Russa. Foram avanços aí, tu vê, não está se discutindo isso ainda hoje. E na Rússia pós-revolucionária tudo isso aconteceu, né, de uma vez. Aí você tem os retrocessos, tudo bem, o Stalin, né, essas coisas todas, muda a política e tal, idas e vindas, né? Mas o caso é que no pós-guerra, ou seja, apesar do Stalin, né, o pessoal fala tão mal, mas apesar do Stalin, apesar, né, também de todo o esforço de guerra, toda a mudança que teve que ter socialmente na União Soviética em razão da guerra, né, passa o período do pós-guerra, ou seja, passa o período do Stalin, a União Soviética está usando, né, as mulheres estão participando em programas de ponta, programas assim espaciais, né, nos programas espaciais, que era um programa de ponta aí toda a corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética. Os americanos viam e falavam, cara, como tem muita mulher se destacando, né, e muita mulher em posto decisório. Isso na década de 50, né, 50, 60, onde ainda o socialismo, no caso, né, o comunismo soviético era muito mal visto, né, muito mal colocado. O que acontece? As mulheres na União Soviética, né, era um perigo vermelho, né, considerado perigo vermelho, essa independência feminina durante a década de 50 e 60, que naquele estilo de vida americano, naquele American Way of Life, né, eram os homens, né, que eram os provedores, as mulheres em casa, tal, como domésticas, e as mulheres ganhando independência sexual. Independência, na verdade, esse que é o fato, né? Porque não é uma independência sexual por si, né? Como é relativamente hoje nas democracias liberais. Não é uma liberdade sexual por si. Elas têm liberdade sexual porque elas têm autonomia financeira, né? Elas têm trabalho, elas têm destaque, né, no trabalho que fazem, né? Elas mandam, né, mandam e desmandam. Ou seja, estão no estatuto relativamente ao Ocidente, de muito mais igualdade, né? Então elas não precisam se prostituir, no caso, né? Quando ela fala aqui da economia sexual, não é só a mulher, né, a prostituta, vamos dizer assim, clássica, né, que, sei lá, por 50, por 5, 500 reais a hora, né, troca aí favores sexuais e troca dessa remuneração. Mas é o próprio fato, né, de uma situação de dependência ou de subalternidade econômica, a mulher se ligar ao homem para poder receber essa troca material que, né, ela não conseguiria por conta própria, porque em razão do livre mercado, enfim, em razão de toda essa economia não planejada, não planificada, ou planificada para o caos, né? Eu prefiro entender a economia liberal, né, o neoliberal, como uma economia planificada assim, planejada assim, projetada assim, só que para o caos, né? Para a precariedade, para produzir precariedade de vida, né? Fome, desemprego, né? Violência, mortes, né, de todos os tipos. É planejado para isso, né? Isso é um projeto, isso não é uma coisa qualquer, né? Não é que eles estão deixando o livre mercado e tal, e buscando a utopia a partir do livre mercado, sendo que ela nunca vem e tal, uma tentativa, mais uma questão de fé, né? Não é uma questão tanto de fé, é uma questão mesmo de razão, mesmo de busca, né, por aumento da precariedade das condições de vida. Então, no Ocidente, né, se vivendo, né, em meio a essa precariedade, as mulheres acabam ficando para trás. E aí foi isso que chamou a atenção, no caso já do Kennedy, né, no mandato do Kennedy, a quantidade de institutos que existiam na União Soviética para o estudo da questão da mulher, né, da questão feminina. Eles queriam estudar a questão feminina
para poder ver como insere, né? Como se insere as mulheres, porque eles precisavam de mão de obra, né? De quantidade de mão de obra e de mão de obra qualificada. Então, não importa, né, se era homem ou se era mulher, o importante era ter os braços, né, para poder fazer o sonho socialista ser realizado. E se você se qualificasse, né, pouco importava, né, em termos, né, em termos relativos, caso se era homem ou se era mulher. Então, só em 61, né, ela traz isso, né, só em 61, com todo o medo também que o Kennedy tinha, os Estados Unidos tinham de perder a corrida espacial, né, para a União Soviética, e vendo como a União Soviética se saía bem na corrida espacial por causa, em razão da participação feminina, ele assinou um decreto, né, chamado Decreto 10.980, que criou a primeira comissão presidencial sobre a situação das mulheres, ou seja, o primeiro instituto, né, para poder olhar, né, com mais calma a questão feminina. E essa comissão foi presidida pela viúva do Roosevelt, Eleanor Roosevelt, né? E depois, né, a partir disso, surgiu começou a surgir um movimento feminista estadunidense, ou seja, muito posteriormente a tudo que se teve, né, na União Soviética, muitos anos antes, né, 50 anos antes aí, pelo menos, se olhar o período pós-revolucionário. Então você tem essa busca por qualificação de mão de obra, né, necessidade de mais mão de obra e a liberdade, né, da participação social, política feminina e a criação de um sistema de bem-estar social, de saúde, de escolas, de creches principalmente, né, licença maternidade remunerada, né, tudo isso vai sendo desenvolvido nos países socialistas. Então, na verdade, o que você pode pegar, né, acho que essa é a estrutura geral e o questionamento que aparece a partir daí, né, a hipótese, vamos dizer assim, é que o movimento feminista ocidental ou das democracias liberais surge como resposta ao estatuto de fato que as mulheres nas experiências socialistas já tinham, né? Então é uma resposta, né, um contra-ataque. Não necessariamente é tão bem sucedido, né, como foi o caso, né, nas experiências socialistas, né, tanto da União Soviética como dos países do leste europeu. Olha aqui o retrato, né, dessa condição precária da mulher no país capitalista. Ela usando aqui dados mais recentes, né, dos Estados Unidos. Ela diz o seguinte, vou ler o parágrafo todo, né, e aí depois a gente explica. Seja qual for o instituto de pesquisa, a conclusão é a mesma. Mulheres com filhos são as mais atingidas pelo desemprego e pela pobreza. Os empregadores chegam a discriminar mulheres sem filhos porque elas podem vir a tê-los no futuro. Porque realmente não tem segurança nenhuma, né? Nos Estados Unidos, em 2013, os índices de pobreza entre mulheres com mais de 65 anos eram muito mais altos do que entre homens da mesma faixa etária, e elas eram líderes na categoria extrema pobreza. Em termos globais, as mulheres enfrentam taxas mais elevadas de privação financeira. Durante os ciclos de crise, são as últimas a serem contratadas e as primeiras a serem demitidas. Qualquer estudo de pesquisa, né, converge para esse tipo de resultado. E quando encontram emprego, não são remuneradas como os homens. Se há redução de investimento em educação, saúde e aposentadoria por parte do Estado, são mães, filhas, irmãs e esposas que precisam tomar a frente e direcionar sua própria energia para cuidar de crianças, doentes e idosos. Isso é quase uma verdade autoevidente, né? Para quem observa um pouco o funcionamento da nossa sociedade. Das classes mais pobres até as consideradas, né, mais abastadas aí. Essa classe média aqui, né, não é tão abastada assim como imagina que é. Enfim, isso é uma realidade, né, ampla, né, estou falando aqui do Brasil, né? Ela está falando nos Estados Unidos, mas idêntico aqui no Brasil. O capitalismo prospera com o trabalho doméstico não remunerado das mulheres, porque o trabalho de cuidado desempenhado por elas garante a manutenção de uma carga tributária mais baixa, impostos mais baixos,
significam lucros mais altos para os que já estão no topo da pirâmide, homens em sua maioria. E é claro aqui que ela está se dirigindo contra a política conservadora, né, do Partido Republicano, né, de tirar a taxação dos ricos. E essa taxação, né, contra os ricos acaba incidindo diretamente no mal-estar, né, das próprias famílias, né? E olha só, aí mudando aqui de tópico, olha que interessante, né? A percepção, né, depois da queda do Muro de Berlim, a percepção de um homem em relação a essa questão sexual, mas já mudando aqui um pouco o ponto de vista. Em 2006, por exemplo, a renomada historiadora da sexualidade Dagmar Herzog compartilhou uma conversa que teve com vários homens do leste da Alemanha que estavam na casa dos 40 anos. Eles disseram que era muito irritante o quanto as mulheres da Alemanha Oriental tinham autoconfiança sexual e independência financeira. O dinheiro era inútil, reclamaram. Os poucos marcos que o médico ganhava mais comparado com, digamos, um ator, não traziam vantagem alguma como, explicaram eles, acontecia com um médico no Ocidente, que conseguia atrair e manter as mulheres por causa do alto salário. Aí diz um cara desse, você tinha que ser interessante. Que pressão. E como um deles revelou, sou um homem com muito mais poder agora, na Alemanha unificada, do que fui em toda a era comunista. Então é isso, né? Se você tem uma certa paridade salarial, né, de rendimentos, o cara que ganha um pouco mais, o cara que ganha um pouco menos, ele não se destaca tanto, né, como é aqui, né? Aqui palavras, né? E é curioso, né, porque o próprio leste europeu virou um pouco do mercado sexual, né, pela pobreza desse lugar, né, que acabou enfrentando uma pobreza imensa, né, a crise econômica que se sucede ao fim da União Soviética, das experiências socialistas, acabou transformando essa independência sexual feminina no seu pior aspecto, que é o aspecto, né, da venda assim barata do sexo, né, que é da venda, né, vamos dizer assim, né, da prostituição mesmo, da pornografia, etc e tal, aquele lugar como um lugar fácil, né, de acharem mulheres dispostas a se prostituírem, mas é porque toda essa rede de proteção social, não só a rede de proteção social, mas todo esse Estado, né, ou esse planejamento voltado para dar, né, salário, remuneração digna e dignidade, né, poder de decisão, lugares de destaque para as mulheres, ela acabou. Então as mulheres acabaram sofrendo muito, né, por causa disso, né, sofrem ainda hoje, até hoje. Então, vamos lá, vamos continuar, porque ela tem muitos argumentos interessantes para poder trabalhar, né. E como eu disse que ela faz uma comparação, uma abordagem comparativa, ela vai falar de problemas, né. Por exemplo, os países nórdicos e tal tinham mais fundos para investir, então nem sempre as mulheres conseguiam, elas se alocavam, né, mas não conseguiam às vezes se alocar da maneira como queriam, né, receber como queriam, escreviam cartas para o governo e tal, etc, né. Tem países com mais recursos que conseguiu, vamos dizer assim, executar esse plano de uma forma mais exitosa. Daí o caso, vamos dizer assim, da Alemanha Oriental, década de 70, 80, né, como se fosse uma década de ouro. Mas também o caso das mulheres cosmonautas, né, soviéticas do pós-guerra também é uma idade de ouro, né. Acho que poderia se comparar esses dois tempos, uma comparação que ela não faz, mas enfim, né, se a gente poder seccionar e tal e tentar fazer uma medida comparativa, talvez valha, né. O livro tem um material para se fazer isso, mas enfim, teria que fazer um reestudo do livro, mas são duas idades de ouro diferentes, uma vindo da União Soviética, outra do leste europeu, uma no período do pós-guerra e outra no período já mais tardio, né, um pouco antes do fim das experiências socialistas. Então ela fala, eu tenho que destacar esse ponto, porque parte desse problema, né, que ela
vai mostrando as dificuldades que houveram para se estabelecer essas metas dos Estados socialistas e que acaba voltando, né, no contrapelo, né, na volta do argumento, voltando contra os próprios homens, né, do Ocidente. Olha que interessante como é que funciona esse parágrafo, né, e essa entorse que acaba acontecendo. Um problema óbvio em países socialistas de Estado era que, embora os cidadãos tivessem emprego garantido, era comum trabalharem com o que não gostavam. Muitas atividades acabavam sendo monótonas e pouco edificantes, não muito diferente da maioria dos trabalhos do Ocidente. Claro, né? Porém, são muitas as mulheres estadunidenses que gostariam de trabalhar fora e são obrigadas a ficar em casa por falta de flexibilidade do trabalho formal e opções de creche de qualidade a preços acessíveis. Outras precisam trabalhar para sobreviver, principalmente porque podem perder os benefícios do seguro de saúde privado se não estiverem atreladas a algum local de trabalho. Nem toda mulher tem um homem que a sustente, e mesmo as que têm, precisam manter sempre um pé atrás com isso. A mulher não deveria ter de se envolver em um relacionamento para garantir um teto. Esse é o básico, né? Por outro lado, o sistema coloca um peso absurdo em cima dos homens. Seria o sistema que beneficiaria os homens, né? Ela vai dizer que coloca um peso absurdo em cima dos homens e os que não têm condições de sustentar uma companheira são rejeitados. Algo que já acontece nos Estados Unidos, onde o número de casamento entre os mais pobres nunca foi tão baixo. Então é isso. Se você defende o Ocidente capitalista e patriarcal e etc e tal, é um anarco, né? Um ANCAP desse da vida, saiba que no money, no game, né? Se não tiver grana, ferrou, né? Ou seja, você ter que ter grana, né? Ou a grana ou o dinheiro ajudar tanto assim na questão feminina, isso é um absurdo, né? Na questão feminina não, na questão de formação de casais, na questão amorosa, né? Isso é um absurdo, né? Quase uma indignidade. Acho que isso que aponta, né? Quando as duas pessoas estão livres, aí, né? Estão livres de fato, né? Livres materialmente, têm independência, né? Financeira, têm status, têm posição, ou seja, elas não devem nada a ninguém, elas têm a sua própria autonomia no sentido material mesmo do termo e também com reconhecimento social. Fica muito mais fácil, né, você criar relações, né, isonômicas, né, com maior equilíbrio e sem um sobrepeso no homem quando ele não consegue o dinheiro, né, e sem esse sobrepeso sobre a mulher, que às vezes tem que se ancorar no homem para poder conseguir um teto, conseguir alguma coisa básica que já deveria ser garantido, né, pelo Estado, né, não que o Estado garantisse o teto todo, mas pelo menos as condições mínimas para você ter, né, o seu teto. Hoje em dia esse processo todo de financiarização, né, os imóveis viraram commodities, né, dominados por empresas internacionais e de precarização do trabalho, né, de toda uma remodelação do mercado de trabalho. A gente vê como né, alcançar esse ponto de equilíbrio é uma coisa difícil. Eu vou fazer aqui um parêntese, né? Desculpa, eu fiz uma resenha sobre o livro do Felipe Ariès, né? Que é o historiador diletante. Ele faz uma série de entrevistas, né? Que depois ele, né, acaba... Ele trabalha essas entrevistas de tal forma que vira uma autobiografia, né? Fala dita em primeira pessoa. E no fim tem uma entrevista de fato, né? Que ele dá lá para uma das pessoas responsáveis pela elaboração daquele material, né? Pela produção daquele material, né? O produtor, né? Não é o autor, né? É o produtor. E ele fala o seguinte, que ele tem essas ambiguidades, né? Que eu vou falando das ambiguidades do Felipe Ariès, que ele era um conservador e ao mesmo tempo quase é preso por denunciar as atrocidades cometidas pelos oficiais franceses na Argélia, né? E foi defendido, não foi preso e nem torturado por causa da intervenção do Vidal Naquet, que é alguém de esquerda, tradicional, clássico,
né, que se colocou ao lado dele e impediu, né, que ele fosse preso injustamente, né? E também essa coisa dele ser um conservador e nas pesquisas dele ele está tão ao lado, tão atrelado ao Foucault, que chega a escrever, se eu não me engano, um memorial, tal, alguma coisa assim, né, quando o Ariès morre, né? Então é um cara um pouco ambíguo, né? Ele também está fora das instituições de pesquisa e está fora da instituição de ensino. Escreve fora da escola dos análises, escreve livros de histórias muito bons, que vendem também muito, etc e tal. Todas essas dificuldades, essas, né, aparentes paradoxos aí na figura dele. E ele, nessa entrevista, no final do livro, ele fala, não, que para mim o ideal, né, seria o ideal de um filme da Varda, Agnes Varda, que é A Alegria de Viver. Não sei se está assim o título em português, né? Le Bonheur de Vivre, Le Bonheur, né? Alegria, né? Alegria de Viver, que seria o cara, né, simplesmente reduzindo, ele não vai trazer toda a complexidade do filme. O filme tem uma certa complexidade, apesar de uma estrutura relativamente simples. Não, acho que o filme fala muito, né, com as cores, né? É muito curioso isso. A Varda se mostra uma super colorista, né? Então as cores e no segundo momento, principalmente, né, quando vira tudo, né, na segunda parte do filme com a música, as cores e a música falam muito mais do que a própria argumentação, né, roteirização, que é muito básica desse filme. Mas aí o Ariès, ele simplifica tudo, né? Ou seja, ele está pegando só o iniciozinho do filme, a primeira metade, que é o quê? O rapaz lá, né, ele é marceneiro, né, um protagonista. A moça, a esposa dele, é costureira. E eles simplesmente, né, podem ter 2, 3, 4 filhos, né, trabalhar, ter uma casa digna, viver bem e tal, né? Eu acho que é esse tipo, né, de alegria de viver, né, de poder ter uma casa grande, poder ter vários filhos e tal, ou essa utopia que o Ocidente super ultra liberal, né, que dá espaço para todos os tipos, né, de liberdades individuais, não consegue pensar nessa liberdade social, nesses direitos sociais, né, de todos terem uma boa casa, né, um bom emprego. Não precisa ser algo super, não precisa ser uma cientista espacial, pode ser uma costureira, né, não precisa ser um astro, né, de Hollywood, pode ser um marceneiro, mas ter o suficiente para poder, né, ter uma vida digna, né? Então você tem toda essa liberdade hoje, atualmente, né, ou esse liberalismo, mas sem condições materiais. Então acho que é nessa fenda aí que esse livro entra. Porque aí você pode ter um casal de gays, né, enfim, lésbicas, de trans, do que seja, mas porque esse casal, ou trisal, enfim, o que seja, né, essas reuniões, esses agrupamentos familiares, não podem ter, é tão difícil às vezes conseguir ter, né, acesso, né, a uma boa moradia, e a condições de, se caso opte, né, por ter filhos e tal, de qualquer formato, enfim, várias formas de ter filho, né, adoção, ou enfim, coisas assim da medicina, ou da forma mais natural, vamos dizer assim. Se caso optem, né, por constituir esse núcleo familiar um pouco expandido, como é difícil, né, porque as creches são muito caras. Exatamente aí, eu acho que são dois gargalos que, né, no pré-golpe de Estado, né, quando começou a se desfazer, né, a economia brasileira e se instituir uma crise política permanente, duas bandeiras, né, que a Dilma levantava nesse segundo mandato era a bandeira das creches, para as mulheres terem autonomia, e a bandeira da educação, né? Brasil, pátria educadora e tal, que não deu certo, né?
Enfim, eu acho que não deu certo não por causa da Dilma, eu acho que foi uma outra situação, né, muito mais complexa, né, que não se reduz a um personagem. Eu acho, enfim, que ela tentou bastante, né, e foi digna, né, do início ao fim. Mas é isso, a creche e a educação. E nesse período também voltou a se falar da educação em tempo integral, que é algo que estava morto aí, né, desde do Brizola, do Darcy, né, dos CIEPs. Isso falando da maneira muito torta, porque você tem que ter estrutura física. De novo, o pessoal idealiza as coisas, mas sempre pensa na parte material. Falando aqui do socialismo, do sexo no socialismo, é porque tinha um substrato material dando esse suporte, né? E toda a loucura, às vezes, desses movimentos políticos é ficar delirando em várias ideias, mas sem atrelar a algo material. Então, o algo material, no caso, né, é o projeto dos CIEPs, que tinha as condições estruturais, né, tem ainda os que estão remanescentes aí. Não sei, enfim, alguém já estudou em CIEP, ou alguma experiência similar em algum outro estado. Eu nunca estudei em CIEP, né? Mas eu estudei, enfim, no Pedro II, né? Que era um colégio que tinha essa estrutura, mas dei aula em CIEP, né? Eu lembro de eu chegar para dar aula no CIEP quando eu era novo ali, começando a dar aula, e ficar muito impressionado, né? Que você vai para um lugar, né, bem periférico, né, com vários problemas, né, aquele esgoto a céu aberto, né, aquela coisa toda, né, aquelas casas e tal, enfim, tudo muito precário, né, tudo muito precário. E aí quando você entra no CIEP é um outro mundo, né, a piscina olímpica, né, a biblioteca, né, o refeitório, né, com aquelas comidas, né, eu sempre ia para poder comer, né, comer o máximo que eu podia porque era gostoso, né, além de ser de graça era gostoso, né. Então o CIEP né, é uma coisa linda. Essa estrutura física tem que ter para poder sustentar uma porrada de criança o dia inteiro, tendo aula, né, com comida, com tudo. Então isso foi sendo discutido, né, no pré-golpe, né, e foi, claro, limado no golpe. E a percepção que eu tive, né, eu tô falando aqui, enfim, o Lula voltou, né, à Globo depois de séculos, né. Quer dizer, ele sempre esteve na Globo, né, porque a Globo está sempre ali com o Lula lá como uma fixação maluca, né, um fetichismo louco. O Lula sempre aparece, né, claro, com aqueles tubos lá de corrupção, aquelas loucuras todas, né. Mas agora ele apareceu por si, né, e foi falar em vários assuntos, mil assuntos, né, aquela coisa toda. E aí, quando ele teve aquele minuto, né, para poder dizer alguma coisa, ele falou exatamente disso, né, falou da educação, retomou o tema da Dilma, né, foi o tema sequestrado pela Lava Jato, o tema sequestrado pelo golpe, e a questão da mulher, né, a questão das dívidas e tal, que implicam incídio indireto na mulher. Então, tá aí, né, o ponto que a gente tem que chegar ao poder ter um país desenvolvido, né, esse investimento maciço em educação, né, criação de empregos, né, melhoria das condições de vida dessas pessoas. Você melhorando as condições de vida, né, das famílias, você vai atacar diretamente, né, essa fragilidade social feminina. Esse é o parêntese que eu queria fazer, mas tem mais um pouquinho para comentar do livro. Só para lembrar, a fragilidade feminina que acaba, como ela diz, né, no último trecho do livro que eu li, desculpa, fragilidade feminina que acaba voltando, né, para o homem, e caso ele não tenha grana, né, vai ficar difícil, né, ele dar o retorno que essas moças mais fragilizadas acabam buscando, né. Então essa baixa, né, do número de casamentos entre mais pobres, né, dados dos Estados Unidos. Aqui no Brasil não sei muito bem como funciona, porque no Brasil é muito louco, né? O pessoal se casa, a classe média que não se casa, né, muito. Talvez, né, pelo menos a minha percepção, teria que ver algum estudo assim mais detalhado, mas a minha percepção é que o pessoal mais pobre até casa, né, e o brasileiro vai se virando, né, para poder tentar sustentar e tal, né, em regimes de muita precariedade. E lá parece que quem casa é rico, né? E o pobre não se casa. Mas o fim é que a pessoa sem trabalho, sem emprego, sem renda,
o homem, no caso, acaba carregando esse peso, né, de não ter condição de sustentar uma companheira. Então, é ambivalente, né, é duplo. Eu acho isso muito importante. Tu vê como ela é aberta, né? Ela fala como se incide sobre o homem, fala da questão feminina, enfim, fala das dificuldades capitalistas, fala das dificuldades socialistas e vai tecendo o argumento dela, que é muito claro, né? Muito bem, muito abalizado, né? Muito bem, né? Fundamentado tudo que ela diz, né? Bom, só para ilustrar aqui com palavras da autora, uma afirmativa que eu já fiz, né? Em termos de gestão da economia estatal, a situação era dúbia. O poder de decisão estava nas mãos dos planejadores centrais, em grande parte, embora não exclusivamente, homens. Mas cada país tinha suas prioridades, e certos setores eram mais receptivos à liderança feminina. As mulheres dominavam a medicina, o direito, a educação e o sistema bancário. E mesmo que de forma simbólica, os países socialistas de Estado mantiveram um excelente histórico de promoção das mulheres em cargos de liderança, se comparados aos países ocidentais. E aí voltando, né, para buscar também algo mais atual, mas voltando na história, né, nessa época do pós-guerra, não era só que existia um perigo vermelho, um perigo comunista da independência feminina, né? Eles não podiam só alegar negativamente, né? Mas também eles tinham que descaracterizar essa mulher feminina para poder se impor. Então, ela vai narrar, né? Ao contrário, né, dessas mulheres fortes e competentes, né? Que muitas vezes são consideradas até pouco femininas e desagradáveis por assumirem cargos que a princípio, né, se entende que são cargos masculinos e acaba adquirindo, vamos dizer, como se a mulher adquirisse características masculinas, né? Isso é uma meia verdade, né? Mas elas sim vão mandar, né? E não é porque só o homem que mandaria, que elas não podem mandar também, elas não viram homem porque passam a mandar, né? Elas continuam mulheres, né? Então, olha só. Observe a linguagem usada pela revista Time em 1948 na descrição da romena Anna Pauker, dita pela revista, né, como a mulher mais poderosa da atualidade. Aí a revista narra assim: agora ela está gorda e feia, mas já foi, os amigos lembram, magra e linda. Era amorosa, tímida e cheia de compaixão pelas pessoas oprimidas, sendo ela própria uma delas. Agora é fria como as águas congeladas do Danúbio, ousada como um senhor feudal em sua própria terra, e impiedosa como a foice que extirpa os grãos da Moldávia. A feiura, aí diz a autora, né? A feiura de Parque cresce proporcionalmente à sua autoridade. A natureza recatada e calorosa é corrompida pela política, dominada por homens. Não é de se surpreender que o antipático perfil de Pauker na capa da Time vem acompanhado da foto de uma mulher de meia-idade amarga, de cabelos curtos e grisalhos. Eu acho que aqui seria um caso de estudo, né, de como a Dilma Rousseff foi retratada, né? Como uma pessoa intransigente, uma pessoa autoritária, uma pessoa, enfim, com várias características negativas, mas é só porque ela, como mulher, não poderia assumir a posição de liderança que ela assumiu na presidência do país. Então, acho que em termos comparativos, aqui a gente poderia fazer uma comparação, né, de como essa cultura patriarcal, né, fez um bullying, né, e como o próprio fato, né, da Dilma, né, ser mulher, né, a gente ter uma mulher na presidência, contribuiu e ajudou para o golpe de Estado, todas essas descrições toscas que fizeram, todos os bullying que fizeram com ela, desde o bullying, né, dos recortes
as supostas besteiras que ela falava. E ela é uma pessoa que fala muito bem, né? Se você for pegar qualquer entrevista, qualquer coisa dela, ela fala muito bem, se expressa muito bem. Então o pessoal fazia recortes para poder sacanear, né? Até, enfim, essa sacanagem, até, né, a pecha de neoliberal, né, que já veio da esquerda, né, que, enfim, é o que eu falo, se a Dilma foi neoliberal porque colocou o Levi, o Lula foi um ultraliberal por colocar o Meirelles, né. Enfim, né, tá com o Alckmin aí no vice, mas o Lula pode, né, o Lula é homem, o Lula é o líder e tal, e a Dilma não pode, né, como se o Levi, ele no caso, não tivesse promovendo todo um programa de enxugamento da máquina pública de acordo com diretrizes traçadas pelo Manteiga anteriormente. Claro que o Levi não é um cara legal, como o Meirelles nunca vai ser, o Alckmin também nunca vai ser, mas você faz essas composições. Então, da descaracterização da Dilma com memes, da descaracterização da Dilma como neoliberal, ou seja, do populacho, né, da direita mediática que pinta ela como uma pessoa feia e autoritária, a esquerda que descaracteriza ela como uma entreguista, né, que ela cometeu estelionato eleitoral, todos fazem parte, né, desse ataque, que só é possível por se tratar de uma figura feminina. E aí a autora vai argumentar que não, que realmente, né, você tinha acesso a bens de consumo no Ocidente que eram melhores do que nos países socialistas, né? Então a questão toda a revolução dos cosméticos, o pessoal fala muito de revolução sexual, né, década de 60, 70, né, os filhos da flor, aquela coisa toda, a questão do anticoncepcional e tal. Mas o que seria da revolução sexual se não fosse uma revolução dos cosméticos, né? Que mudou a cara feminina, né? Mudou a cara das mulheres, ajudou a projetar, pelo menos nesse lugar da beleza do corpo, né? Muito mais, ou seja, se tornando mais atraente sexualmente. Então as moças ali eram, né, tinham as suas várias qualidades na Alemanha Oriental, enfim, nos países socialistas, mas não tinham acesso a bens de consumo, então às vezes elas, né, não apareciam como o Ocidente gostaria que elas aparecessem. Bom, dentro das inúmeras pesquisas que ela vai fazendo, ela pegou aqui uma pesquisa que foi feita na Hungria, no início da década de 70, né? Usando vários casos, né? Uma jovem virgem que queria esperar até o casamento para ter relações sexuais, caso 1. Caso 2, uma mulher semi-virgem, entre aspas, né, que fica só nas preliminares, mas não chega à penetração de fato. 3, uma mãe solo que foi abandonada pelo parceiro ao engravidar. 4, uma prostituta que encontra homens em bares e faz sexo por dinheiro. 5, um homem solteiro mulherengo que faz sexo com o maior número de mulheres possível. 6, um homem gay que tem relações discretas. 7, um homem que satisfaz as próprias necessidades sexuais com muita masturbação. 8, um jovem casal que se apaixona e resolve fazer sexo antes do casamento. E aí duas figuras aqui acabam aparecendo, né, na baixa, né, na escala da apreciação social. Uma é a prostituta, né? Ela está lá embaixo, né, nessa classificação entre esses outros tipos, né, porque fala o seguinte, né, é quase uma total desaprovação à prostituição. Os entrevistados disseram que a prostituta não tinha motivos legítimos para defender seu afeto, visto que o Estado socialista atendia às suas necessidades básicas. E ao lado, né, desse desapreço à prostituição, nos países socialistas você tinha também o desapreço, né, ao mulherengo, né? A rejeição ao mulherengo era maior do que a rejeição aos gays, por exemplo, né? Então,
é curioso que parece um corte, aí você vem a primeira antinomia, a primeira dificuldade, talvez, né, que essa coisa que parece contraditória, porque você olhar uma reprovação ao mulherengo e olhar uma reprovação à prostituta, você está lidando com pessoas absolutamente conservadoras, né? Esses são os olhos do Ocidente, das democracias liberais no Ocidente, né, pós-1989, né? Só que, ao mesmo tempo, como explicar esse conservadorismo num lugar onde a liberdade feminina era um fato, né? Era um fato, como mostrou, né? Inclusive, né? Tinha a disputa dos orgasmos, né? A grande guerra dos orgasmos. As pesquisas da época diziam que as mulheres do leste europeu tinham orgasmos mais frequentes, orgasmos melhores. Então, uma aceitação dessa liberdade feminina muito grande, né? Uma desaprovação em relação a sexo casual provocado por homens, né? O mulherengo, e uma desaprovação também ao sexo vendido por dinheiro das prostitutas. Então eles seriam super liberais, no caso, com a mulher, e, né, com a mulher, enfim, que está inserida nessa rede aí, né, de projeção social que o Estado socialista permite, ou seja, bastante liberal em relação à sexualidade feminina, e ao mesmo tempo bastante conservador aos olhos do Ocidente, porque reprovar o mulherengo, reprovar a prostituta, né, não seria uma coisa assim tão aceita, né, no Ocidente, né? Enfim, já que às vezes faz parte, né, quando o sexo já não vale nada, né, porque as condições de vida são muito precárias, as expectativas são muito precárias, volta aquela questão do filme da Agnes Varda, né, da posição do Felipe Areias sobre isso, quando as condições, né, as perspectivas de condição material são muito precárias, né, ou relativamente precárias, né, ou precárias em vários sentidos, tende a se multiplicar, né, esses sexos casuais, os homens mulherengos, né, as mulheres homerengas também tem, né, hoje em dia também existe isso, né, tem casos, né, enfim, não vou falar casos assim, né, de vivência tal que a gente vê, mas que na verdade existe uma inversão, né, a mulher acaba invertendo, né, ela pega o privilégio do homem, e ao mesmo tempo quer manter o privilégio que ela tem enquanto mulher, né, quer ganhar dos dois lados, e acaba criando uma situação absurda, né, não vou contar casos e outros casos, que beira o escatológico, né? Mas essa situação altamente esquizofrênica que a gente vive hoje, mas vive hoje muito porque não tem essa perspectiva, né? Expectativa, né? Quando os historiadores chamam, né, de horizonte de expectativa, né? E como é que é? É o Kozelik, né? Horizonte de expectativa e espaços de experiência. Esses espaços de experiência são muito precários, né? Então, no caso, você tem uma prostituição generalizada, né, muito forte, pelo menos o que a gente vê na classe média, é muito difícil, né, assim, né, é difícil no sentido de que você tem que entender bem, né, como agir, né, para poder exatamente não cair para esses descaminhos, né, que tudo vira qualquer coisa, né, e aí você tem experiências afetivas, amorosas muito pobres, né, se você se deixar cair nesse turbilhão dessa loucura, que acaba virando porque não tem expectativa, então o nego vai fazendo qualquer coisa e vai inventando, né, várias formas de sexualidade, de relação sexual, de relação amorosa e tal, mas é porque realmente você não, né, a sociedade não te traz expectativas mais amplas, né? Então o ser humano, como o ser humano, né, nós somos muito inventivos, o ser humano acaba criando muitas condições muito loucas, né, de arranjos sexuais, arranjos amorosos. Tem que se fazer um estudo até que ponto isso é relevante, né, ou traz valores humanos, assim, propriamente ditos, né, ou traz, né, dentro desse contexto, né, de livre mercado, uma maior desumanização, né, das pessoas. Então o livro traz muitas coisas interessantes, né, para
para a gente poder refletir, né, nessa perspectiva comparativa, a importância, né, da creche, da licença maternidade, até de uma licença paternidade, num sistema de saúde importante, né, de uma questão do acesso à residência, né, acesso à casa, né, que é importante também. É o que o Arias falava, né, o malthusianismo, né, toda essa situação acaba levando a um certo malthusianismo, ou seja, a precariedade da vida e cada vez mais menos nascimentos, né, do que mortes, né, e a própria vida humana sendo vista como um mal, né, se você for pegar determinadas plataformas ambientalistas, né, como se o ser humano fosse capaz de criar condições, né, pela sua inventividade de viver, né, com mais pessoas aqui, né, e quantos espaços, quantas terras, né, pensar no Oriente Médio, né, quantas obras de interconectividade, quantos empregos a serem criados, pensar no nosso Brasil, quantas coisas podem fazer para se interligar as regiões, para criar novos polos produtivos, né, interiorizando a colonização, né, a gente ainda está muito ligado, vinculado, né, ao litoral. Então você tem muito trabalho humano para ser feito, muita desconcentração demográfica, mas também a necessidade de mais braços, né, mais polos produtivos, né, polos produtivos industriais, científicos, tecnológicos e, claro, muitas pessoas para poderem participar disso. E o malthusianismo, ele impede isso nos dois sentidos, né, porque ele diminui os braços, porque diminui os nascimentos, ele precariza a vida, o que não contribui vai na contramão dessa valorização da vida, que é o que aconteceu, acho que em especial, né, no pós-guerra. E tem um momento de progresso, né, pós-revolução russa, pós-17, muitos direitos adquiridos pela mulher, muitos estudos, né, para tentar inserir a mulher na sociedade, ou seja, aumentar sua capacidade. Todas as dificuldades aí, né, do governo do Stalin, também vivendo sob sítio, né, sob situação de guerra, né, uma guerra provocada, né, pelo Ocidente, né, provocada pelo Hitler, né. Então, um período complicado. Passou esse avanço, depois esse regresso, você tem um período que eu digo aí que é o primeiro período dourado, né, da vivência feminina. Então, não malthusianismo, né, pelo contrário, as pessoas, né, podendo criar unidades familiares, né, podendo ter filhos, pode casar, pode separar, pode o que for, mas você tem uma rede de proteção que permite com que a criança possa se desenvolver, né? E os adultos já desenvolvidos e tal, essas crianças vão ser outros adultos também desenvolvidos, porque você tem uma base para isso. Acho que isso a gente tem que pensar antes de discutir muitas das questões de gênero, né? De novo, né, a base material e a orientação, o planejamento, né, social, né, que passa ao largo, né, passa batido. Hoje em dia, né, o pessoal faz muita ideologia e pensa muito pouco em relação a essas questões muito, né, muito simples, né, da vida, né. Cara, eu tinha um problema assim muito específico que eu queria separar, só para poder fechar. Quando ela fez essa pesquisa, né, a Kristen Godsey vai fazer essa pesquisa no leste europeu, na Bulgária, em 97, e vai se aprimorando, né, vai melhorando. É muito impressionante, né, como uma pesquisa tão profunda é colocada de maneira tão simples, né? Então eu acho muito bom porque tem esse viés, né, militante dela. Então é um livro que, sabe, qualquer pessoa pode ler. Qualquer pessoa mesmo. Fez ensino médio, sabe, ou uma faculdadezinha qualquer, assim, tem um mínimo de hábito de leitura, consegue ler, consegue trazer muito subsídio para poder pensar nessas questões sociais, né, e nessas questões da inserção feminina.
Aí ela vai contar aqui, né, dos governos e tal de extrema direita e vai destacar a Ucrânia. Já falei ali lá na frente, não sei se alguém vai lembrar, enfim, tá lá atrás, né? Que ela tá falando sobre a taxação de fortunas, né? Uma crítica que ela tá dirigindo ao Trump. Dessa época que ela escreveu o livro. Não que o Biden seja diferente, né? Eu acho que não sei até que ponto o Biden é pior, né? Porque é muito complicado. Mas olha só, não tinha começado guerra na Ucrânia ainda, né? Tava bem longe ainda disso. E aí, ela fala o seguinte, né? Países como a Ucrânia proibiram literalmente a disseminação de matizes históricas contrárias aos interesses nacionais. Se um jornalista diz algo minimamente subversivo sobre o passado do país, pode ser multado ou preso. Esse aqui é o governo neonazi ucraniano, né? As leis ucranianas de descomunização, estabelecidas em 2015, também proibiram o uso de símbolos como a foice ou martelo e imagens de personalidades como Che Guevara. É esse país aí que virou, né, vitrine do Ocidente, né, de defesa da democracia, né? Para se ter uma ideia, nas atuais homenagens às vítimas do comunismo na Bulgária e na Croácia, lá tem homenagem às vítimas do comunismo, né? Os fascistas que participaram do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial são absolvidos. Então, para você ver como teve uma reversão histórica. Então, mesmo no antigo leste europeu, essa proibição de você poder falar do bom legado socialista. E aí ela vai contrapor com os Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda estão em vias de chancelar a história oficial, mas ao apregoar o livre mercado, os conservadores se esquecem deliberadamente de mencionar o passado constitutivo do sistema capitalista: escravidão, imperialismo e monopólio. No entanto, a primeira menção ao socialismo, os campos de trabalho forçado, a fome e os expurgos vêm à tona. A verdade é que não devemos renegar absolutamente nada: escravidão, imperialismo, monopolismo, fome, gulags e expurgos. Tudo isso faz parte da história do capitalismo e do socialismo. Porém, os sistemas políticos e econômicos tendem a evoluir com o passar do tempo, e os defensores do livre mercado acolhem essa dinâmica quando se trata do capitalismo, mas a rejeitam no caso do socialismo, ou seja, rejeitam as mudanças reais, a evolução, né, ocorrida. Então, tem dois períodos dourados, o período pós-guerra, né, e o período 70-80, ou seja, teve uma melhoria, né, um acréscimo. E isso os capitalistas ignoram, né? E aí vai no plano da cultura. Por isso que esse livro é importante, porque está exatamente nessa fenda, né? Onde os capitalistas não deixam essas experiências socialistas serem expostas. E do outro lado, ou seja, ela está brigando aqui, né, contra a extrema-direita, né? É uma época de ascensão do Trump. E lutando por um sistema de saúde, né, um sistema de crédito, de creches, né, nos Estados Unidos, né, um mínimo de condições materiais. A luta contra o livre mercado, partidária do Bernie Sanders e tal, dessa chamada esquerda do Partido Democrata, que é muito complicado, né? Só um argumento aqui recente, né, o Glenn Greenwald, né, fez um perfil da Ocasio-Cortez recentemente, né, já no pós-guerra da Ucrânia, mostrando como a Ocasio-Cortez virou, né, a cachorrinha da Nancy Pelosi, né, porque ela tem todo esse discurso anti-guerra, né, todo esse discurso social, e na verdade ela vota tudo, né, a favor junto com a Nancy Pelosi, por vários motivos. Ou seja, esse socialismo americano, né, é muito complicado, né? Então, que país difícil, né? Que país difícil. É que a gente vê que o Brasil ainda tem vias, né, populares e tal, reais, não está tão fechado como a Europa, como os Estados Unidos. Ou seja, se mudanças históricas importantes irão acontecer, né, nos próximos anos, nas próximas décadas, elas virão, né, da América do Sul, virão, né, da Ásia, da China em especial, que já vem, né, já tem vindo.
Eu acredito que num prazo aí médio até da própria África, né, que está conseguindo fazer parcerias importantes com diversos países, numa tendência de cada vez depender menos, né, das condicionalidades do FMI, do Banco Mundial e dessa loucura das fontes energéticas, das tecnologias apropriadas, né? Eu fiz um vídeo, ele está aqui nessa mesma playlist, né, do mercado, né, o sonho, né, ocidental, sobre o Obama, né, falando claramente que a África não pode ter condições de vida de classe média, porque senão o planeta vai pegar fogo. Por detrás da ciência do aquecimento econômico. Esse é o vídeo. Então, a África, no caso, vai ter que desmentir o Obama daqui a pouco, né? Acho que a tendência é essa. E acaba sendo trágico, né? Essa história de militância dela, porque dentro do país dela, dificilmente ela vai conseguir alguma coisa assim mais concreta. Mas, enfim, no plano da cultura, né? Não da política institucional, esse é um livro muito importante, né? E talvez seja mais importante, mais eficaz ainda, falando aqui, né, da América do Sul, né? Desse sonho de pátria grande, né? Desse sonho da utopia, né? Socialista, né? Quando falo de socialismo, não, socialismo é sempre um horizonte de utopia, né? Você tem experiências, né, no tempo e uma evolução, como ela diz, né? Só que o capitalista não quer saber da evolução das experiências socialistas, só secciona, escolhe o que mais lhe interessa para poder falar mal, né? Não quer entender o sentido, né, da coisa, né? Bom, acho que é isso. Fiquei 1 hora falando desse livro, olha que impressionante, né? Mas ele é bem gostosinho, ele é bem legal. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Se vocês acharem legal, né, se inscreve aí no meu canal, dá uma força. Estou tendo uma média de 10, 15 inscritos por mês, acho que é muito pouco, né? Vou ser um fenômeno da internet só daqui a uns 100 anos. Mas se vocês me ajudarem a ter 1.000 inscritos, eu já fico muito feliz. Eu acho que para mim já é um teto, já está ótimo já, né? Dá para fazer live, enfim, dá para ter um intercâmbio um pouco mais, né, forte. Esse é o objetivo. Então me ajuda aí, que para chegar a 10 mil nesse ritmo, 10 mil não, desculpa, 1.000, 2.000 vai demorar um tanto. Então gostou, achou legal, pô, segue nós aí, curte, né, compartilha, fala bem, ó que maneira esse tema e tudo mais. O cara que está apresentando um livro bacana, né, que já ajuda, né, na hora da leitura. Pessoal da Autonomia Literária aí, ó, uhul, tamo aí. Se vocês gostarem da resenha, se alguém ver, né, me fala que seria interessante, né, seria bom se eu fui fiel aí aos pressupostos do livro, né. É isso. Um abraço para todo mundo.